Salve, salve, nação jovens residentes aqui em Portugal. Agora é para valer. Está valendo desde sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024, quando foi publicada a portaria que regulamenta o projeto do governo para que jovens até 35 anos consigam recorrer crédito à habitação a 100% do valor. É isso mesmo. Você, jovem de até 35 anos, residente aqui em Portugal, vai poder recorrer a crédito à habitação a 100%. Se formos fazer aqui um cálculo base em relação a quanto um jovem gastaria para comprar a sua primeira habitação, é claro, a gente está falando da primeira habitação, da primeira casa. Se a gente considerar um imóvel de 200 mil euros, é bem sabido que o mínimo de imposto que vai se pagar aqui, juntando, falando aqui de IMT e o imposto do selo, a gente já encontra aqui mais ou menos 6.100, mais ou menos 6 mil euros. Isso sem contar aqui os dossiês de banco, avaliação, enfim, só considerando IMT e o imposto de selo, a gente já encontra aqui mais ou menos 6 mil euros. Se considerar que esse jovem consiga 90% do valor do financiamento, numa casa de 200 mil, a gente está falando de uma entrada de 20 mil euros. Logo, a gente encontra aqui 20 mil euros, que seria a entrada desse imóvel, mais 6 mil, mais ou menos, aí seria o gasto com IMT e o imposto do selo. É um valor em que o jovem não vai precisar ter na cabeça, de 26 mil. Claro que isso não é economia, porque o jovem vai pagar esse valor, porque ele está recorrendo aqui à garantia do Estado, né, que vai aí no máximo até 15% do valor do imóvel. Mas para um residente português que tem aí os seus rendimentos, suas condições, porque o que vai também ditar isso é muita taxa de esforço desse jovem. E quando eu digo desse jovem, pode ser de um casal jovem, que até 35 anos, muita gente já está casada, já está com a família constituída e tal. Então isso vem com uma mais-valia muito grande para a nação portuguesa, entende? Porque qual é a intenção do governo mediante isso tudo? É de fato manter os jovens aqui no país, porque a gente é bem sabido também que a maioria dos jovens se formam e estão indo embora para os países ao lado, aqui mesmo para dentro da Europa, com alguns, enfim, se formam e saem. E até porque a gente vê aqui a dificuldade hoje, a maior dificuldade que existe em Portugal, a priori em Lisboa, né, nos grandes centros, como Lisboa capital, Porto e Algarve, mais precisamente, é exatamente o que? É morar, é residir. Morar hoje em Portugal está caro, principalmente em Lisboa. Então, assim, muitos jovens hoje, mesmo portugueses, estão tendo dificuldades e estão tendo que dividir quartos, ou morar em quartos e tal. Então, se torna um pouco inviável, face ao salário base aqui do país. Muitas das vezes não faz muito sentido para um jovem desse que se forma aqui no país, né? E às vezes não consegue morar numa condição mais agradável, como se merece, de fato, uma moradia mais digna e tal. E o arrendamento está muito alto, está muito caro. Existe quarto de casal aqui em Lisboa hoje, 600 euros, o arrendamento ou mais até. Totalmente inviável para jovens. É claro que se sondar, de repente aqui em distrito ao lado, como Santarém, vai se conseguir coisa muito mais em conta. A priori, nos grandes centros, né, principalmente Lisboa e Porto, inviável, está ficando muito complicado morar. Mas o interessante e o importante disso tudo é que para os jovens residentes aqui em Portugal, o governo vem desenvolvendo no decorrer desse ano essas medidas, tentando aí regulamentar essa situação. O imposto do selo IMT foi vigorado a partir do dia 1º de agosto passado, né, agora de 2024, e agora na sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024, ou seja, a última sexta-feira, foi publicado já a portaria que regulamenta essa situação e também já está valendo. Ah, Cléber, já consigo já iniciar esse processo? Se tiver dificuldade com isso, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, vou pedir minha equipe para fazer contato com você e te ajudar com isso. A questão é que o banco tem até o final de outubro para se manifestar se quer aderir ou não. Se manifestando que vão aderir, vai ter mais 60 dias para poder fornecer toda a documentação e se organizar, até porque isso é um pouco complicado até para os bancos, visto que desde 2018 isso se tornou anti-lei, financiamento a 100%, já que lei de 2018 do Banco de Portugal surge proibindo o financiamento de crédito à habitação a 100%. Essa portaria nova vem exatamente, essa emenda vem para mudar isso para jovens de até 35 anos. Quando a gente fala de garantia pública, uma garantia estatal, se o jovem vai recorrer a um crédito à habitação e o banco financiaria 85% do valor daquele imóvel, obviamente os outros 15% o banco vai entrar com os 15%. Se passar disso, Cléber, não, aí o jovem vai ter que ter dinheiro para colocar. O governo garante até 15% do valor da aquisição do imóvel.
Isso é uma mais-valia, visto que a maioria que são residentes consegue recorrer a crédito e, por via de regra, se consegue financiamento até 90%. Quero parabenizar a atitude do governo em relação aos nossos jovens, porque de fato é ruim para o país, está perdendo os jovens para o país ao lado. O que a gente torce é que haja uma medida, alguma coisa em relação ao salário, porque o que faz os jovens saírem daqui do país também não é apenas a moradia. O segundo ponto seria exatamente o salário base, visto que aqui em Portugal não é um dos melhores salários, porém o custo de vida não é ruim. O problema aqui é exatamente a moradia. Morar aqui é caro, principalmente nos grandes centros. Claro, tem muitos locais onde as pessoas não querem habitar porque tem dificuldade de emprego e tal. Esses locais são baratos, mas às vezes não vale a pena a pessoa viver porque não consegue se trabalhar também. Mas, considerando os grandes centros, morar é muito caro. E essa medida veio para ajudar os jovens e manter também os jovens aqui no país. Galera, dúvidas aqui que eu vou tirar. Vou responder algumas coisas, outras coisas vamos estar subindo novos vídeos, para isso não ficar muito longo. Eu vou responder diretamente algumas dúvidas aqui, prática e rápido. Vamos para a colinha aqui. Quem pode beneficiar da garantia do Estado para a compra da casa? Primeiro ponto, jovens de até 35 anos, que tenha domicílio fiscal aqui em Portugal, não seja proprietário de outras habitações, tenha rendimentos coletados anuais inferiores a 80 mil euros, corresponde ao 8º escalão, não tenha dívidas ao fisco nem à segurança social, que esteja a adquirir a primeira habitação própria e permanente. Bom, então deixa eu dar uma olhada aqui para ver exatamente o que você precisa de documentação para não passar nada em branco. Deixa eu te falar aqui o que você vai precisar de documentação. Para beneficiar da garantia do Estado, os jovens têm de apresentar os seguintes documentos. Primeiro, cartão de cidadão ou documento equivalente para cidadãos estrangeiros. Pode ser o cartão de residência e outros mais que existem. Certidão de domicílio fiscal. Pode ser descarregado no portal das finanças, viu? Terceiro, nota de liquidação do IRS ou certidão de dispensa da entrega de IRS, acompanhada da declaração da Segurança Social que comprove rendimentos, prestações sociais dos últimos 3 meses. Certidão de não dívidas emitida pela Segurança Social, documento onde conste o valor de aquisição da casa, caderneta predial do imóvel, declaração do jovem que confirma que a habitação financiada se destina à primeira habitação própria e permanente e que nunca beneficiou de garantia pessoal do Estado. Certidão predial negativa, que comprove que o jovem não é proprietário de outra casa. Certidão de não dívidas, emitida pela autoridade tributária e aduaneira. Claro, até quando vai vigorar essa situação? A princípio, até 2026. Nós temos aqui mais ou menos 2 anos aí para que os jovens consigam se aproveitar dessa situação e dessa oportunidade. Daí para frente vai ser observado como é que vai ser o comportamento disso, isso vai funcionar, se não vai e tal. Então, novidades no futuro. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tem dúvida? Pergunta aí, deixa que a gente vai ter todo o gosto aí em te orientar com isso. E se tem intenção de adquirir o seu imóvel, fale conosco, deixa no comentário, eu quero adquirir, minha equipe vai fazer contato com você e te ajudar aí passo a passo para que você consiga adquirir a sua residência e pare de pagar renda, porque renda é muito bom para quem recebe, meu amigo, mas para quem paga é uma dívida que dorme debaixo do travesseiro. Jovens de Portugal, se você tem até 35 anos, quero te dar os parabéns por essa conquista, se aproveite bem dela. Se hoje você não está preparado e precisa de uma mentoria, de uma orientação em relação a isso, pode comentar aqui embaixo o que você precisa, qual é a sua dúvida, qual a sua dificuldade, quais são as suas debilidades, porque se você não pode ainda executar essa compra agora, você pode se preparar, porque existe um time e você não precisa fazer isso às pressas, se você não tem a capacidade e a condição de fazer isso agora, o segredo é o quê? Você se preparar, se organizar para poder executar essa compra, que seja daqui a 6 meses, que seja daqui a 1 ano. A minha orientação é não demore demais, porque sabe como é que é? Esses projetos surgem, mas ele não é eterno. A priori, ele está vigorado até 2026. Vou subir outros vídeos falando sobre essas questões, sobre as nuances que permeiam esse processo ainda. Então, se você tiver dúvida, deixa aí. Talvez a sua dúvida seja até uma inspiração para eu fazer um novo vídeo, para estar aqui orientando outras pessoas que podem ter uma dúvida
igual a sua. Eu dou mais informações no próximo vídeo, vamos ver aqui onde foi que eu parei, para a gente dar continuidade, passar mais informações aqui para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que você acha? Essa garantia é interessante? Isso de fato vai funcionar? Não vai funcionar? Eu penso que vai funcionar, mas eu respeito a sua opinião. O que você acha? Você vai aproveitar essa oportunidade ou não? Não tem interesse nisso? Comenta aí. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.